Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Contra o Economicismo. Esse artigo ele foi escrito aqui pelo Lúcio Áureo para a revista A Crata, no Medium. Então, como eu sempre digo aqui no canal, sem mais delongas, começar a ler esse artigo aqui, produzido no dia 31 de julho de 2017. No caso, ele começa com uma citação do Rousseau. Então, abre aspas. Os políticos da antiguidade falavam sem cessar de costumes e de virtude. Os nossos só falam de comércio e dinheiro. Fecha aspas. Citação, como eu disse, de Jean-Jacques Rousseau. Agora começar o artigo em si. Todos sabem como isso acontece. Você lendo, sabe como acontece. Assim que o sistema econômico dá qualquer sinal de que irá entrar em uma de suas clássicas crises, a população vai ser a primeira a sofrer com as consequências disso. Economistas e políticos mostram as caras nas telas de todo o país para informar como as medidas que serão tomadas são necessárias, abre aspas, para o bem da economia, fecha aspas. É a velha arte de prejudicar a população em nome do bem da população. Ou quando é mostrada uma solução alternativa a um problema, e é dito que ela não é economicamente viável ou poderia prejudicar a economia. A economia é como uma situação do refém em larga escala. Muitas vezes prejudicar a economia significa prejudicar os lucros daqueles que pagam para os políticos terem um cargo que têm. O discurso do reducionismo econômico se tornou tóxico na política. Todas as alternativas aos caminhos ortodoxos são criticadas como idealistas e que não possuem base econômica. O cálculo econômico é o princípio e fim de toda política, e qualquer outra abordagem é descartada como inútil. É a velha doutrina liberal ou neoliberal do Homo economicus, que calcula tudo em função de sua utilidade, entre aspas, econômica. Mas como chegamos nesse ponto? O sistema econômico capitalista, sobretudo o capitalismo de livre mercado, é um sistema totalizante. Isto é, um sistema que busca invadir todos os aspectos das relações sociais e reduzi-los à sua função econômica. É comum se pensar que a economia seria alheia à política, pertencente exclusivamente ao setor privado, e que o papel da esfera pública seria unicamente de permitir o funcionamento natural do sistema econômico. Mas, ao contrário do que prega essa visão, a economia é parte fundamental da política. A economia é a gestão dos recursos presentes em uma sociedade. Recursos necessários para a sobrevivência humana, e a gestão da sociedade é a função da política. A economia é política. Mas quando se pensa no sistema econômico como alheio ao público, enquanto o sistema econômico tem vastos poderes, como o sistema capitalista, dominado por corporações e pela grande propriedade, a tendência é que a economia domine a política. Um debate político se resume a debate sobre a administração da economia. O mercado, antes subserviente ao sistema político, se tornou seu mestre. Mas o que é de errado? Então, alguém há de perguntar, na política se centrar na economia, quando a economia é parte fundamental da sociedade atual. O problema é que, como dito antes, nosso sistema político atual é subserviente às forças do mercado, forças impessoais e autoritárias, nas quais o povo não possui qualquer maneira de influenciar democraticamente. Suas vidas passam a ser controladas pelas instáveis e abstratas flutuações da economia. Nem mesmo os proprietários das grandes empresas têm controle sobre isso, pois suas ações são determinadas, em grande parte, pelas leis e tendências do mercado, que estão além de seu controle. Enquanto se tem uma política dominada pela economia,
tudo passa a ter seu valor determinado pela sua utilidade econômica. Pessoas são mão de obra e eleitores. O meio ambiente é matéria-prima. Tudo é destituído de qualquer valor alheio àquele que possa servir ao propósito principal do mercado, o lucro. Assim, todo tipo de medida ou atitude destrutiva pode ser justificada através do discurso econômico. Medidas violentas de austeridade econômica, destruição ambiental, consumismo desenfreado, etc. Não é mistério algum que o crescimento ilimitado e o consumismo estão destruindo o planeta. Mas o sistema econômico necessita deles para continuar funcionando. Temos uma economia que depende de nosso mal-estar e da destruição do planeta para continuar existindo. Mas nós não precisamos nos curvar ao discurso economicista do status quo. Podemos usar um exemplo histórico disso. Em seu clássico livro, Capitalism and Slavery, o historiador Eric Williams cita exemplos de discursos anti-abolicionistas na Inglaterra, dos séculos XVIII e XIX. Apesar da escravidão ter sido uma instituição estruturada no racismo, nem todo discurso anti-abolicionista era baseado em bases puramente racistas. Países inteiros tinham suas economias baseadas na escravidão e no tráfico de escravos. Assim, grande parte do discurso contra a abolição da escravatura se baseavam no fato de que a abolir seria ruim para a economia destes países. A escravidão foi, apesar de tudo, largamente abolida por bases econômicas. Mas nosso primeiro impulso, hoje, seria de achar absurda a tentativa de justificar a escravização de milhões de seres humanos se baseando na eficiência econômica dessa escravização. Como Proudhon escreveu, a afirmação de que a escravidão é um assassinato é aceita com quase nenhuma controvérsia. Hoje, não estamos diante de uma instituição tão abertamente brutal como a escravidão. Mas é de se estranhar que aceitemos um argumento de bases puramente éticas e morais, e sobretudo anti-econômicas, contra as injustiças do passado. Mas aceitemos calados o discurso economicista, que busca justificar as injustiças do presente. A economia não é uma lei imutável da natureza, que funciona independentemente dos seres humanos. A economia é um sistema construído por nós, em sociedade. E assim como a construímos, podemos alterá-la. Tampouco é a economia, enquanto área de estudo, uma ciência exata que descreve uma realidade imutável. A maioria esmagadora do discurso economicista, que intoxica a política atual, é baseado na doutrina neoliberal, na economia neoclássica. Teoria essa que movimentos como Kick It Over buscam combater. Não só a democracia política, precisamos também da democracia econômica. Só assim a economia pode voltar a cumprir aquela que deveria ser sua função: servir às necessidades da sociedade, e não ditar as regras de como a sociedade deve se organizar. Já existem, em grande quantidade, defensores do discurso economicista e do sistema econômico atual. Então, gostaria de fazer uma contraproposta. Se temos um sistema econômico que precisa que a população seja prejudicada para que ele continue funcionando, está na hora de acabar com esse sistema. Então, é isso. Como eu disse, esse foi o artigo aqui, escrito pelo Lúcio Áureo, para a revista A Crata, presente aqui no famoso site do Medium. Artigo aí pequenininho, falando sobre política, falando sobre democracia, falando sobre sociedade como um todo mesmo. Artigo escrito no dia 31 de julho de 2017. Aí logo com uma citação do Rousseau no começo. E também depois falando sobre Eric Williams e como no caso a escravidão também tinha essa defesa de base economicista e que no final das contas não quer dizer nada, porque nós não estamos alheios à economia, tipo, a economia é uma criação humana. Então, como eu sempre digo aqui no canal,
Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.